Em 10 de janeiro de 2025, a CPI às crianças inquiriu um dos médicos coautor da carta a contestar tratamento. Partilhou a sua visão sobre a narrativa de o SNS salvar aquelas vidas e de ninguém ter sido prejudicado. Se me for pedido para ver um doente, eu posso marcá-lo na minha agenda e ver o doente. Eu não preciso da autorização do diretor clínico, da diretora do departamento. Isso está dentro da minha autonomia como médico. E a doutora Teresa, dentro dessa sua autonomia, decidiu não fazer esta marcação. E decidiu não fazer esta marcação porque estávamos a falar de cidadãs portuguesas, que também eram cidadãs brasileiras, que estavam a ser seguidas num centro no Brasil, um centro diferenciado, e estavam a ter um dos tratamentos adequados para esta doença. E, portanto, assaltou-nos a todos a dúvida se fazia sentido um transporte intercontinental de duas crianças gravemente doentes, ventiladas na altura, para fazer um tratamento que hipoteticamente podia ser vantajoso. Hoje sabemos que ele será equivalente, mas na altura também não tínhamos noção de ser superior, tínhamos noção que podia vir a ser superior. Tem uma vantagem óbvia, que é a comodidade possológica, a forma de administração, e não vos vou amassar com isso. No long run, apesar deste medicamento ser mais caro à cabeça, pode ser que fique mais barato, porque o outro é feito cronicamente. E, portanto, a doutora Teresa não marcou estas doentes, que podia tê-lo feito, e depois existe um pedido para que ela marque. E quando há um pedido para que ela marque, a doutora Teresa e todos nós, enquanto grupo, fizemos alguma resistência, e fizemos essa resistência tentando chamar a atenção de quem nos estava a pedir que isto não era um pedido inocente. Está aqui uma menina com uma dor de cabeça, veja lá se lhe passa um paracetamol. Isto era um pedido que depois da marcação, ou seja, a partir do momento em que estas doentes passassem a ser doentes, no caso em concreto da doutora Teresa Moreno, mas podiam ser minhas doentes, eu como médico é-me completamente indiferente a origem geográfica, étnica ou qualquer outra, e vou pugnar pelo melhor tratamento possível. O melhor tratamento possível, aquilo que foi decidido pela doutora Teresa Moreno, foi o medicamento Zolgensma. Se perguntar a minha opinião técnica, eu acho que é uma boa decisão, e neste momento é o tratamento que é usado quase universalmente na maioria dos centros de referência internacionais. Portanto, o nosso problema nunca foi se as meninas tinham ou não indicação para fazer o tratamento. E isso é óbvio, que ninguém pode obrigar um médico a fazer um tratamento que não quer. A nossa resistência foi em aceitar que elas entrassem na nossa agenda. E elas não tinham obrigatoriamente de entrar na nossa agenda, porque nós não tínhamos um pedido formal em nenhum lado que nos obrigasse a fazer essa marcação. O problema nestas crianças em concreto é que, e ao contrário do que às vezes tem sido dito, elas não estavam a morrer em casa dos pais. Exatamente. Elas estavam noutro país a ter um tratamento eficaz, a ser muito bem acompanhadas, e nomeadamente na data da marcação da primeira consulta nem sequer reuniam condições de se deslocar ao nosso país. Portanto, a primeira consulta elas não estavam presentes, elas tiveram que estabilizar e vir. E o pedido à doutora Teresa Moreno, daquilo que foi dito por ela, não era para serem vistas por ela. O pedido, eu agora não vou citar porque não tenho o texto comigo, mas era qualquer coisa do género: nós gostávamos de ter a sua opinião e gostávamos que nos garantisse o acesso ao medicamento Zolgensma. Portanto, não foi um pedido inocente de queremos uma avaliação e uma segunda opinião. Certo. Tem conhecimento de que tenha existido, à data, algum caso semelhante de necessidade terapêutica com este medicamento que tenha ficado prejudicado por estas duas meninas terem obtido o tratamento? Não. Então, concluímos que, não obstante estas duas meninas terem obtido tratamento, não houve nenhum caso de cidadão português que tenha ficado privado do acesso a este medicamento, Zolgensma. Não houve nenhum cidadão prejudicado diretamente, dessa forma que diz, por elas terem tido tratamento com o Zolgensma. Muito bem. Mas posso fazer um comentário? Eu não sei se há 30, se há 40 anos que o nosso serviço dá consultas nos pavilhões pré-fabricados que precisam de ser restaurados. E eu estive envolvido há uns anos numa associação
que o nosso serviço criou, da sociedade civil, que é uma coisa que eu acho que nós temos que nos preocupar para melhorar os cuidados de saúde dos nossos doentes, que tentou angariar fundos para termos um pavilhão de consultas mais digno. E convido todos os seus deputados a visitarem o atual pavilhão de consultas. E, na altura, falava-se que o valor para fazer este pavilhão de consultas seria entre 1 milhão e 2 milhões de euros. E esse pavilhão não está feito. Portanto, quando eu ouço alguns representantes políticos dizerem que 4 milhões de euros é uma gota no orçamento de Estado, eu só queria meia gota para o nosso pavilhão de consultas. Sr. Doutor, eu tive a oportunidade, na minha intervenção inicial, saudar a sua, não só a excelência de médico, que me parece que é, embora não tenha razão nenhuma de ciência, mas, no fundo, também a sua preocupação enquanto servidor público naquilo que é um serviço de excelência que quer continuar a existir em Portugal, e nós também desejamos que assim aconteça. Foi para isso que o Partido Socialista, na gênese do Serviço Nacional de Saúde, implementou o Serviço Nacional de Saúde em Portugal. Mas, obviamente que isso é uma despesa de investimento, que tem uma determinada orientação política, naturalmente, não podemos estar a confundir aquilo que é uma despesa de investimento com aquilo que é, eventualmente, uma decisão de salvar ou não salvar a vida, porque isso para mim não tem preço, para nós não tem preço. E, portanto, não podemos colocar as coisas no mesmo patamar, na minha modesta opinião. O Sr. Doutor teve toda a liberdade para expressar a sua opinião, estamos na Casa da Democracia, mas isso já está fora um bocadinho do âmbito da nossa Comissão Parlamentar de Inquérito e eu não queria estar aqui a abrir essa discussão. Mas eu só queria dizer uma coisa, é que nós não salvámos estas doentes. Elas estavam salvas a partir do momento em que começaram o tratamento. 80% dos doentes com esta doença morrem antes do primeiro ano de vida e os 20% restantes morrem no segundo. Elas fizeram o tratamento em Portugal aos 15 ou 16 meses. Portanto, mais tarde, aos 19 meses. Portanto, elas, quando fazem o tratamento, já tinham sido salvas pelo tratamento que foi feito no Brasil. É só relevante chamar a atenção disto, porque elas não estavam sem tratamento. Sr. Doutor, muito bem. Obrigado pelo esclarecimento adicional. Parece-nos inegável também que, pelo menos em termos de qualidade de vida, a administração deste medicamento Zolgensma poderá ter contribuído para o aumento da qualidade de vida das meninas. Isso já é suficientemente enaltecedor. Em todo o caso, também lhe direi que, efetivamente, pode não ter sido este o caso para salvar a vida à administração do medicamento, mas a verdade é que alguém decidiu a administração do medicamento, o Sr. Doutor já disse que concordava com essa administração do medicamento, e isso não foi uma decisão política, foi uma decisão clínica. E, portanto, a despesa aqui foi uma decisão clínica e não uma decisão política nessa matéria. Muito obrigado. Em resumo, não vão reescrever a história, não vão reescrever a história, não vão reescrever a história. Obrigada.